Boa noite a você que nos assiste. Estamos aqui em mais uma noite de quinta-feira, em meio ao fechamento de Carta Capital, com o Mino Carta, nosso diretor de redação. Mino, estávamos aqui falando sobre seu editorial, enfim, a conjuntura, né? Estamos aqui à vésperas do ato, uma espécie de resposta antecipada da CUT aos atos que estão marcados para o domingo. Estes, então, pedindo a derrubada da presidenta pelos meios que eles julguem necessários. Enfim, de que forma você está vendo essa movimentação agora que estamos num momento de mais forte ebulição aí, Mino, dessa... Sabe, me ocorre pensar muito em Jesus, digo, o Cristo, né? Jesus Cristo. Porque realmente, naquele dia do Calvário, né? Na hora da morte, crucificado, lá em cima, no topo daquela colina aguda e decisiva na história da cristandade, né? Ele disse: ó Deus, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E parece que os brasileiros que se deixam envolver nessa operação toda, de um lado e de outro, foram cogitados por Jesus Cristo naquele dia. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, já pensava em tudo, onisciente, onipotente, vendo tudo, sabendo o que vai acontecer, etc, etc. Ele já via o que está acontecendo no Brasil de hoje. Então, ele não se referia apenas aos romanos, aos judeus, a quem havia condenado, aos algozes imediatos e àqueles que de fato estavam ali, né? Estavam por trás de tudo, por trás do... Ele pensou também em nós, nesse momento. Ele via o que ia acontecer aqui no Brasil nesses dias, a meu ver, totalmente amalucados, doidos, insanos, né? De uma insensatez brutal. Mesmo porque os envolvidos, os senhores que vão à janela e batem nas panelas, ou a rapaziada da CUT, enfim, todos, eu não quero excluir ninguém, não se dão conta do que realmente está por trás da história. Essa história nefanda, que é a própria história do país. São 500 anos de predação. Foram 3 séculos e meio de escravidão, que, na verdade, de fato, não acabou até hoje. O que se pode esperar desse país? Dominado por uma corja infecta, sempre, que passe o poder não importa. A corja infecta. Ela não está ligando a mínima para o país, para os destinos do país, para o que seria mais conveniente para a nação. Não estão ligando a mínima. Nunca ligaram. Houve alguma exceção aqui e acolá, em alguns momentos. Eu te diria que, a certa altura, Getúlio Vargas pensou no país porque tinha um projeto de país. Lula, certamente, em certo momento, pensou no país. Mas são episódios esporádicos e é uma continuidade implacável. Então, a malta vai para a rua protestar, ou a malta vai para a rua para proteger, quando na verdade esse país está na mão de poucos. Pronunciaria o nome sagrado Daniel Dantas. O mesmo esquema que valeu para os tucanos, comandado por Daniel Dantas, foi usado pelo Zé Dirceu, por exemplo, quando o PT foi para o poder.
É o mesmo esquema. Voltamos ao disco rígido. Voltamos ao disco rígido aprendido na Operação Satyagraha, na qual, como vocês lerão na próxima edição, foi enterrada por decisão da justiça brasileira, dessa justiça impoluta, dessa justiça gloriosa que nos honra a todos, né? Foi enterrado para que os réus virassem algozes e para que os delegados que haviam conduzido a operação, no caso específico o delegado, virassem os réus. Quem tratava-se de salvar? Daniel Dantas. Reunião incrível na casa do senador Heráclito Fortes, outra figura impoluta da história brasileira. De um lado Dantas e do outro quem? O então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, levado à casa do Heráclito Fortes pelo atual ministro da Justiça, Cardoso, e pelo deputado Sigmaringa Seixas. Senhores, vamos pensar um pouco, vamos meditar um pouco, porque os moradores dos bairros ditos nobres querem ir para o seu terraço gourmet para bater panelas. As panelas destinadas aos guisados que eles organizam, elas são usadas para pedir que Dilma vá embora. Como se isso resolvesse a situação, né? Mas obviamente não. Isso é de uma obviedade fantástica, escancarada. Ou como se Dilma fosse a inventora da corrupção em um país corrupto, profundamente corrupto, desde sempre. Dominado por corruptos desde sempre. Quer dizer, é uma história que não dá para acreditar. E o Brasil mostra o que ele é. Esses senhores que se erguem do sofá da sala para ir à janela e bater nas panelas, além de tudo, isso prova a falta de imaginação total, primária. É um país primário. Nós vivemos num país primário. Um país muito atrasado intelectualmente. O povo, eu honestamente não posso deixar de desculpar, porque ele é a vítima, é a primeira vítima. E se os planos econômicos vingarem, esses planos já encaminhados vingarem, esse povo vai ser mais espezinhado do que a gente pode imaginar. Porque todo plano de austeridade é um plano que prejudica os coitados e favorece os ricos. Esses que moram nos bairros ditos nobres. Eu me pergunto, nobres por quê? E quem seria nobre ali? Quem seria? Esses que agitam o copo para cheirar o vinho? Esse país é ridículo. Gente, esse país é ridículo. Nino, alguma luz no fim do túnel? Você acha que haveria algum caminho mais sensato, na sua opinião? Eu acho que sim. Mas nós não temos, nos falta Roosevelt, né? Nos falta Roosevelt para partir para o New Deal, que é aquilo de que o país precisa. Um New Deal keynesiano, Salvador, certamente. Não vamos esconder aquilo que é evidente demais. Seria até ridículo, também de minha parte, esconder a solução óbvia. Há uma solução, claro. E o país mereceria ser o paraíso terrestre. Eu insisto nesse ponto, não há país mais favorecido pela natureza em toda a Terra.
essa bola de argila que trafega pelo mistério, gira em torno de uma estrela menor como o Sol, né? Em toda essa terra não há um país tão favorecido, tão protegido como o Brasil. E, no entanto, não há um país mais atrasado, de certa forma, entre os países que reputamos mais ou menos civilizados, né? Tá certo. Obrigado, Mino. O Mino Carta fala um pouco mais disso também no editorial dele que a gente estava aqui lendo, e que chega às bancas, celulares e tablets de todo o país a partir desta sexta-feira. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, Mino.